Olá, seja bem-vindo a mais um Ovar Entrevista especial Eleições 2020, aqui também nas redes da Gazeta de Taubaté. E nós estamos aqui entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté, todos os postulantes ao Palácio do Bom Conselho. E hoje nós temos aqui o candidato do PSDB, Eduardo Cursino. Eduardo, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Kaique, de estar aqui e estar falando aos taubatianos aí que nos assistem. Candidato, essa é a primeira vez que o senhor disputa uma eleição. Queria saber por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Taubaté este ano. Kaique, eu decidi ser candidato porque eu estou preparado para o cargo. Eu fui o braço direito do Júnior durante esses 7 anos e meio que estive na prefeitura. Tenho uma formação acadêmica e tenho a formação da prática, ao lado do melhor prefeito da história de Taubaté. Eu sou um taubatiano genuíno, que nasceu na zona rural de Taubaté, viveu 36 anos no bairro de periferia, um taubatiano que gosta de ir no mercado, comer pastel, andar pela feira da barganha, um taubatiano que, assim como você, é apaixonado pelo burrão, adora o esporte clube Taubaté, e eu sou um taubatiano preparado, estudei, me preparei, sou um gestor público, por isso quero ser prefeito de Taubaté. Candidato, a gente sabe que um dos principais desafios do novo prefeito da cidade vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada pela pandemia da Covid-19. Queria saber o que o senhor pensa em fazer, principalmente nessa área, caso seja eleito. Esse é um desafio do mundo, do Brasil, do Estado, o Taubaté não é diferente. E nós já temos um plano de retomada, nós vamos criar uma linha de crédito dos pequenos e microempresários de Taubaté, para que nós recuperemos os 5 mil empregos que nós perdemos aí durante a pandemia. E quando a pandemia passar, Taubaté está preparada para receber os investimentos, os grandes investimentos. Nós investimos muito em infraestrutura nos últimos anos. Então, nós temos certeza que Taubaté vai vencer essa crise da economia, porque nós temos experiência em vencer crises. Foi assim em 2012, quando nós assumimos a prefeitura. Exato. Além dessa questão da retomada da economia, eu queria saber quais devem ser as prioridades do início do seu mandato, caso o senhor seja eleito. São duas prioridades claras, Caio. A saúde e o emprego. Porque a pandemia, ela não passou. Então nós temos que ter toda a atenção com a saúde. E quando eu falo de saúde, eu estou falando da parte psicológica das pessoas. As pessoas estão muito abaladas psicologicamente. Então, nós vamos continuar cuidando das pessoas, nós vamos nos aproximar mais das pessoas, cuidar delas mais de perto. E a outra prioridade é retomar a economia. Esse plano, né, para os micro e pequenos empresários, investir no turismo rural, no turismo ali naquela região do Quiririm, buscar outras formas de fomentar a economia do município. Candidato, olhando o plano de governo do senhor, tem algumas promessas feitas pelo atual prefeito Ortiz Júnior que acabaram não sendo concluídas, não sendo cumpridas. Alguns exemplos, construir uma UPA na parte alta da cidade, uma UBS+, na região do São Gonçalo, própria arena multiuso. Enfim, gostaria de saber por que o senhor fez parte do governo, né, dos dois governos do Ortiz, por que promessas assim não chegaram a ser concluídas, porque o eleitor pode acreditar que agora no plano de governo do senhor elas vão sair do papel. Nós vivemos crise atrás de crise. Então, nós fizemos muito, nós avançamos muito, mas fomos abalados por várias crises e agora em março pela pandemia, que é a maior de todas. Mas a nossa equipe, o nosso time vai continuar aí avançando na mesma linha que nós adotamos em 2012. Então, nós reafirmamos aí os compromissos para efetuar aí o que a gente não pôde fazer nesses 8 anos. Candidato, um ponto muito importante nos últimos anos em Taubaté foi a questão do empréstimo do CAF, né, que até é usado bastante na campanha do senhor. O senhor fala bastante sobre ser o responsável por trazer as principais obras do governo Ortiz para Taubaté, e tem uma polêmica que fala sobre a questão do dólar. Na época, em 2015, quando a intenção do empréstimo foi divulgada, tinha até falado da questão que o dólar não deveria passar de 2,75, uma previsão, e hoje, né, a prefeitura recebeu a maior parte dos 60 milhões, com, em média, cada dólar valendo 3,89.
Hoje, a cotação, aliás, de ontem do dólar era de 5,52, ou seja, a prefeitura receberia 243 milhões de reais, mas pagaria 331. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão, dessa diferença, como justificar para o eleitor que esse empréstimo foi uma boa opção para a cidade. Eu tenho o maior orgulho de ter sido o secretário, né, que trouxe esse financiamento. É importante dizer isso. Há uma diferença básica entre financiamento e empréstimo. Esse financiamento do município. E nós transformamos a cidade. Taubaté avançou pelo menos 20 anos em 4, em termos de obras. Viaduto da Independência, Estrada do Pinhão, que é o pôr do sol mais bonito do Vale do Paraíba. Nós acabamos com as enchentes em Taubaté. Nós asfaltamos mais de 700 ruas. Nós avançamos no tempo em relação a obras. Eu desafio, Caio, qualquer um que me apresente um financiamento mais viável que esse existente no mercado. Mesmo com o dólar, caso o dólar venha a bater aí R$6, ainda assim é o financiamento mais barato do mercado na linha pública. Tem mais um detalhe, nós vamos começar a pagar em 2022, em junho de 2022. Eu ouço as pessoas dizendo que a prefeitura está em uma condição pré-parlamentar. São aqueles que não acreditam, diferente de nós que acreditamos na cidade. Esse recurso, esse empréstimo e outros que a prefeitura fez, esse tipo de financiamento, é a longo prazo. A longo prazo. As obras foram feitas em curtíssimo prazo. O financiamento, a longo prazo, a prefeitura vai ter tempo para pagar. Então, nós temos convicção que a prefeitura vai ter condições de saldar esses financiamentos. Não é só do carro, tem outros também. A prefeitura tem condições plenas de saldar esses financiamentos e não vai parar de investir nas prioridades que nós temos, que é saúde e emprego. Perfeito. Candidato, no início do governo Ortiz, ainda em 2013, haviam conversas para que o Sindicato dos Servidores intermediasse o plano de saúde dos funcionários da prefeitura. Na época, o sindicato era presidido pelo Guará Filho, que ainda não era vereador. Inclusive, ele foi vereador a partir do antigo partido do senhor, PR, né, que depois virou o PL. Esse ano, o Guará ele também era apontado como possível candidato do PSDB à prefeitura. Ele foi apontado pelo Ministério Público como responsável por desviar pelo menos 2,3 milhões do dinheiro público com essa questão da saúde. Minha pergunta é, o senhor nunca suspeitou que houvesse nada irregular nesse convênio e que o senhor ajudou a costurar? Na época, né, o governo participou e na atuação de alguém, no caso o Guará, que o senhor dizia ser seu amigo e até que o senhor ajudou a ser eleito vereador na época? Primeiro que não é que eu dizia que ele era meu amigo, ele é meu amigo. Isso não nega para ninguém. Ele é meu amigo. O vereador ele está sendo investigado, essa investigação está em curso. Não podemos, ninguém pode condená-lo. Acho que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Existe um convênio entre sindicato e prefeitura. Então, tem lá as pessoas que fazem a gestão do contrato, as pessoas que cuidam disso. A prefeitura seguia a lei. Existe uma lei. E a prefeitura, conforme o entendimento dela, fiscalizava esse contrato, conforme o entendimento dela. Houve outro entendimento por parte do Ministério Público que desencadeou essa investigação. Agora nós temos que esperar aí essa investigação. A sua pergunta é se eu não suspeitava. Eu sequer tinha conhecimento do que acontecia no dia a dia. A prefeitura é muito grande, mas eu tenho certeza, confio nos meus pares da prefeitura, que ninguém agiu de má fé na prefeitura. Inclusive o doutor Daniel Bueno, que é o nosso diretor, tenho certeza absoluta. Na prefeitura, todos agimos com boa conduta, conforme foi feito desde 2012, desde 2013 que estamos lá. Candidato, falando dos legislativos agora, no mandato atual, a Câmara de Taubaté ficou marcada pelo escândalo da farra das viagens, que foi revelado pelo jornal, com o uso do dinheiro público.
Dos 9 vereadores envolvidos naquele caso, 7 deles são de partidos que apoiam o senhor, inclusive 4 do PSDB. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse caso e se o senhor acredita que o seu eleitor deveria votar nesses próprios candidatos. A própria justiça arquivou esse processo. Os vereadores reconheceram, acho que houve uma devolução de alguns valores e, portanto, se a justiça, se o próprio Ministério Público arquivou, é sinal que esses vereadores merecem sim um voto de confiança. Os últimos 5 prefeitos de Taubaté ou eram da família Ortiz ou foram indicados pela família Ortiz. O Bernardo Ortiz foi prefeito por 3 mandatos, ele apoiou em sequência Salvador Courier, Mário Ortiz, o Roberto Peixoto, e depois ele brigou com os 3, houve discrepância política, enfim. Os 3, eles dizem que, na verdade, o motivo da briga foi que o Bernardo Ortiz gostaria de continuar mandando na prefeitura. A questão que eu faço são 2 perguntas. O atual prefeito, Ortiz Júnior, se ele teria algum eventual cargo no seu governo e se há algum temor da sua parte que o eleitor possa acreditar que a família Ortiz gostaria de mandar também na prefeitura num eventual governo do senhor. O atual prefeito é o José Bernardo Ortiz Júnior. O Júnior não vai ter cargo na prefeitura. O Júnior tem uma brilhante carreira a seguir pela frente. Um jovem que tem aí um futuro, tenho certeza disso, futuro. E nós vamos, nosso time vai apoiá-lo para que ele alce voos maiores. E o eleitor ele pode ficar tranquilo, porque o eleitor ele vai saber fazer essa leitura do passado e do presente. Ele vai entender que o Eduardo Cursino é um gestor, é uma pessoa que vem aí se preparando ao longo do tempo para assumir a cadeira de prefeito. Não é um político. O time do Eduardo Cursino é o mesmo time do José Bernardo Ortiz Júnior. É o mesmo time. Então não vai haver nenhum tipo de disputa política. E essa é a receita para o governo dar certo. Não separar política de governo. No governo nós vamos continuar fazendo o que nós fizemos desde 2013, trabalhando tecnicamente. Não vai ter disputa política. Candidato, agora eu queria falar um pouquinho de orçamento. Além da questão do CAF que a gente já falou, tem também a dívida com o IPMT, que atualmente passa de 60 milhões. Queria saber como é possível o senhor avalia governar, manter a cidade por 4 anos e também cumprir as promessas de campanha nessa situação. Kaique, como você sabe, essa é a minha formação. Eu sou contador, sou especialista em administração pública. E o IPMT, quando nós assumimos a prefeitura, o IPMT tinha em caixa de 60 milhões. Nós tomamos várias medidas, concursos públicos, fizemos a recomposição atuarial, que permite hoje o IPMT ter 300 milhões em caixa. Quando, no final do ano passado, a prefeitura ela segurou os repasses para em março quitar. Só que em março veio a pandemia. E todo mundo se sacrificou. Os comerciantes fecharam suas portas, os servidores da prefeitura, comissionados, tiveram sua contribuição, todo mundo contribuiu. E nada mais justo que o IPMT também fazer essa contribuição temporária, para que a cidade não parasse. A educação, a saúde, as cestas básicas que nós aumentamos para distribuir com a população. Mas nós vamos, essa dívida, essa seria de curto prazo, nós vamos fazer uma proposta e alongar essa dívida, transformá-la em longo prazo e pagar, como já foi feito no passado. Então, não tenho a menor preocupação com isso. Já fiz as contas, isso é perfeitamente possível. E eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando isso, Kaique, de achismo, não. Estou falando de uma coisa que eu estudei no banco da Unipal e de uma coisa que eu acompanhei aí nos últimos 7 anos e meio que estive na prefeitura. Candidato, o senhor fala muito sobre o seu gosto, o seu envolvimento com o esporte e o atual governo ficou marcado por grandes investimentos, principalmente no esporte de alto rendimento. O Taubaté tem um time de vôlei campeão brasileiro, tem um time de handebol em alto nível também, e ficou marcado por grandes investimentos. Inclusive, por exemplo, no vôlei, aliás, no geral, em 2019 foram mais de 5 milhões de reais em salário de atletas.
queria saber qual a opinião do senhor a respeito dessa política e o que o Taubatiano pode esperar, se alguma mudança na gestão do vôlei, por exemplo, dos esportes de alto rendimento. Qual é a avaliação do senhor dessa questão, por favor? Nós vamos continuar investindo no esporte. Nós vamos ter aí, continuar tendo equipes de alto rendimento. Porque isso traz um orgulho para a nossa cidade, isso fomenta, isso gera a economia também da cidade se movimenta. Quando nós temos jogos de vôlei, afinal, quando é possível ter público, nós recebemos pessoas do vale inteiro, sul de Minas, do litoral, que vão para lá e se hospedam em Taubaté, comem nos restaurantes. Então isso também ajuda a fomentar a economia do município e serve de parâmetro, de exemplo para os nossos jovens que fazem lá a escola de atletas, o jovem lá da periferia, que tem um sonho de ser um atleta, ele tem lá hoje o Bruninho. Hoje, Kaique, o ídolo desse jovem não é mais o traficante da rua, é o Bruninho. Então, nós vamos continuar investindo sim no esporte, vamos avançar mais. Nós vamos avançar mais. Nós vamos concluir, Kaique, nós vamos realizar, tentamos aí nos últimos anos, você acompanhou bem isso, resgatar o nosso esporte do Taubaté. Fizemos bem. Em 2015, o Taubaté estava para fechar as portas. Me aproximei da diretoria, montamos um grupo e trouxemos o Taubaté pelo quinto ano disputando a Série A2, estando bem, chegando. E nós vamos realizar o grande sonho do taubatiano, que é ter o Esporte Clube Taubaté disputando a Série A1 e tendo um calendário nacional. Nós vamos manter todos os esportes de alto rendimento e vamos ter um time de futebol na Série A1 do Campeonato Paulista e com o calendário nacional. Essa é a grande meta dos próximos 4 anos. Eu queria falar agora um pouquinho de saúde e eu faço 2 perguntas em uma. Primeiro, a avaliação do senhor de como foi a gestão do atual governo na pandemia da Covid-19 que a gente vive hoje. E outra, como fazendo parte do governo dos últimos 2 mandatos, o que o senhor acha que é o principal que a saúde precisa avançar no município? Se o senhor enxerga algum tipo de avanço necessário, imediato, que a saúde precisa na cidade de Taubaté? Bom, na administração do Covid, Taubaté, os números comprovam. Nós temos aí projeções que indicam que Taubaté poderia estar nesse momento com 300 óbitos. Nós lamentamos muito, é muito triste saber que temos 136 pessoas falecidas, mas é um número bem abaixo do que se esperava. Nós nos mobilizamos rapidamente, todas as secretarias se envolveram, tivemos aí a condição brilhante da doutora Rosa, brilhante, que conseguiu trazer a tranquilidade para Taubaté. Infelizmente, tivemos óbitos, tivemos a retração da economia, mas Taubaté é uma das cidades do estado de São Paulo que melhor se portou durante a pandemia. Na saúde, nós temos ainda grandes desafios a cumprir, Kaique. Nós temos, por exemplo, e vamos fazer, e descentralizar as entregas de medicamentos. Por isso nós vamos criar 6 farmácias nos bairros, para as pessoas não precisarem se deslocar até o centro. Os pontos de embarques para pacientes que precisam fazer tratamento fora do domicílio, nós vamos fazer também nos bairros. 6 pontos diferentes nos bairros, para as pessoas não precisarem se deslocar até o centro. Nós vamos criar uma maternidade de ponta, dentro do Agamute. Nós vamos criar um centro cirúrgico para pequena cirurgia no Agamute. Hoje nós temos o nosso hospital municipal, então nós temos que investir ainda bastante no hospital para avançar ainda mais na saúde. A saúde nunca vai estar 100%, nós temos sempre que seguir avançando. E nós vamos ter aí o AME. Finalmente o Taubaté vai receber o AME nos próximos dias. E isso vai melhorar ainda mais a saúde do taubatiano. Candidato, o transporte público sempre é uma questão muito debatida pelo taubatiano, pela população em geral. E em 2024, o novo prefeito irá decidir se faz uma nova licitação ou se prorroga por mais 10 anos o contrato da atual empresa. Eu queria saber se o senhor já tem uma ideia de como vai agir nessa situação, caso seja eleito. Antes de chegar a 2024, antes da gente tomar essa decisão, Kaique,
Nós temos que resolver o problema. O cidadão tabatiano não vai ficar esperando até 2024 para ter esses problemas resolvidos. Por isso, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, nos ofertou um estudo internacional. Daqui a 2 semanas, alguns técnicos vão estar chegando no município para fazer um estudo técnico de como nós devemos agir em relação ao transporte público em Taubaté. Que é o seguinte, cara, uns falam, olha, tem que ter BRT, VLT, tem que ter 2 empresas. Isso é chute. Eu gostaria que alguém apresentasse um estudo que comprovasse isso. E isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter um estudo que vai nos subsidiar de como nós devemos melhorar o transporte público em Taubaté. Então, esse estudo provavelmente vai nos indicar esse comportamento futuro e também vai nos apontar medidas emergenciais para nós resolvermos de imediato alguns problemas. E aí você pode me perguntar, secretário, por que, ou ex-secretário, candidato, por que vocês não fizeram isso? Um estudo desse, a CAF vai pagar e a CAF vai contratar, não é a prefeitura. Vai contratar, custa R$1,5 milhão, é uma consultoria internacional. Então a prefeitura não tinha esse recurso disponível. Isso está sendo feito e esse vai ser o documento, vai ser o estudo que vai nortear o município as ações aí de transporte nos próximos anos. Eu queria falar agora um pouquinho sobre a campanha do senhor. A gente vê uma participação muito forte da vice do senhor, a Flávia Celano, em toda a campanha. Né? Uma campanha que dá para ver claramente que vocês usam o nome dos 2 candidatos. E como a gente já falou, é a primeira vez que o senhor participa de uma eleição, a primeira vez que o senhor disputa um cargo político. A minha pergunta é, como foi a estratégia traçada por vocês, como foi definida essa estratégia para poder usar tanto o nome dos 2, e se o senhor acredita que isso que teve influência, o fato do senhor nunca ter participado de uma eleição, se fosse um político talvez mais antigo ou mais tradicional, se isso também teria acontecido, o uso massivo também do nome da vice do senhor? Olha, eu não sei como seria se eu fosse um político tradicional. E fico feliz pela sua pergunta, porque é uma constatação que eu não sou um político antigo nem tradicional. Aliás, não me considero nem político, embora já tenha sido filiado a algum partido político, mas não tem quem me conhece, sabe da minha postura, do meu dia a dia. Eu não tenho o comportamento aí dos políticos tradicionais, que também não tenho nada contra, mas eu não tenho esse comportamento. E a ideia da Rosa é uma ideia do que foi feito nos últimos anos. A prefeitura só funcionou, só deu certo, porque nós somos um time mesmo. Não tem, nós agimos em nível de igualdade. Eu estive na prefeitura esses 7 anos e meio, e secretário de governo, e transitei por todas as secretarias. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns colegas de prefeitura, falando lá da estrada do Pinhão. E aí, eles falando, olha, o Eduardo fez, eles me falando, você fez a estrada do Pinhão, o Porto Sol mais bonito do Vale. Gente, não foi eu que fiz. Secretaria de Obras trabalhou muito, Secretaria de Meio Ambiente trabalhou muito, Planejamento trabalhou muito. Por quê? Porque nós somos um time. E o Júnior tirou desse time o capitão, que era eu, e me escalou. Olha, você vai ser o candidato. E a Rosa, que teve uma participação fundamental no combate ao Covid. Como nós temos um problema sério para enfrentar, sério, talvez as pessoas não estejam se atentando. É muito sério que ainda temos pela frente a questão da saúde. Então, a Rosa é a melhor vice, porque ela vai continuar cuidando da saúde do taubatiano. Exato, o senhor é o atual governo, o atual prefeito não pode se reeleger, né, já teve 2 mandatos, o senhor participou desses 2 mandatos e é o candidato da situação. Eu queria que o senhor, inclusive, fala do melhor prefeito da história do Taubaté na avaliação do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco se há algum ponto a melhorar, o que o senhor avalia de eventuais erros do atual governo, não só do prefeito, mas do governo em geral que você participou. Eu queria que o senhor falasse quais pontos o senhor acha que poderiam ter sido feitos melhor nesses últimos 8 anos e que o senhor acredita que possa fazer melhor nos próximos passos, por favor. Kaique, melhoria nós sempre vamos ter, sempre, sempre. Ninguém pode ser tão arrogante de dizer que não tem melhoria e que não tem correções.
Isso, nós temos maturidade para reconhecer isso. Eu diria para você que esses pontos que você acabou de citar, que nós não conseguimos realizar, e aí não interessa se é por questões do Brasil, do mundo, de Taubaté, são compromissos que nós temos que realizar. Esses pontos são fundamentais para a gente concretizar, inclusive a arena multiuso, que nós temos que ter uma arena multiuso em Taubaté, para apoiar todo esse trabalho no esporte. Então são pontos que nós vamos ter que concluir, nós temos que avançar. Provavelmente tem alguns pontos que nós vamos ter que corrigir, e por isso eu estou na rua, conversando, eu e a Rosa estamos na rua, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Escrever um ponto, Kaique. As pessoas nos cobram muito no Esporte Clube Taubaté. Você sabe o tanto que eu me dedico ao Esporte Clube Taubaté, deixo um pouco da minha vida lá, como você deixa também a sua. Mas as pessoas nos cobram. Olha, tem que melhorar o Taubaté, tem que dar mais atenção ao Taubaté. E aí não cabe pra gente ficar lá explicando o que foi feito, as pessoas não querem saber. As pessoas querem que você faça. Então são pontos que a gente tem ouvido, tem andado pela rua e conversado com as pessoas. Não vai sair da nossa cabeça as melhorias, as correções, não vai. As melhorias, as correções de rota vai sair do eleitor. Por isso eu estou na rua conversando com os eleitores. Exato, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. A gente ainda tem um tempinho, então eu queria que você aproveitasse dessas suas considerações finais, falasse com o seu eleitor, contasse como está um pouquinho esse processo de campanha e esse andamento em busca da eleição no próximo dia 15, por favor. Eu gostaria de agradecer ao eleitor taubatiano o carinho que tem me recebido, né, nas ruas, tem conversado com todo mundo, andado pela cidade. Vocês já devem ter percebido, eu não sou o candidato mais bonito, não sou o que melhor fala, mas eu sou o cara do trabalho, eu sou o cara que põe a mão na massa, eu sou o cara que desenrola. Eu fiz isso 8 anos na prefeitura praticamente. Então, você pode continuar contando aí com o meu trabalho, com a minha dedicação. O taubatiano é um povo afável, um povo que sabe receber as pessoas. Cada casa que eu bato, as pessoas me recebem, me fortalece mais ainda na vontade de ser prefeito em Taubaté. Então, eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto, no dia 15, 45. Exato, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você também que participou aqui conosco de mais uma edição especial do nosso Vale Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Até a próxima.